Durante 5 dias, professores e alunos dos cursos de Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas e Comunicação Social da FAESA viajaram por trilhas pouco conhecidas e descobriram caminhos de um Brasil surpreendente. O que você espera encontrar na Amazônia? Matas. Então que vamos encontrar um ambiente totalmente diferente do nosso dia a dia. Identificar, né, essas realidades que a gente não conhece, que fazem parte desse Brasil tão bonito. Eu pretendo adquirir conhecimentos, né, em primeiro lugar. Usar o espaço, né, que é um espaço diferente, né, para estar falando um pouquinho da questão da conservação da mata, da importância disso para o planeta. Vai ser uma experiência muito fascinante, né? Eu nem tenho ideia do que posso encontrar lá ainda. Aproveitem o máximo que vocês conseguirem aproveitar. Conhecer a Amazônia e entender como é possível aliar atitudes sustentáveis para a bio- e sociodiversidade do planeta. Parte desses estudos pode ser feito por meio de parcerias entre universidades. Um exemplo é a proposta de intercâmbio entre a FAESA e o Centro Universitário de Manaus. 5 dias na Amazônia. Um sonho para muitos, uma aventura para poucos. A antiga vila de São José do Rio Negro cresceu e hoje Manaus é uma senhora cidade. O progresso chegou e com ele vieram inúmeros contrastes. Resquícios do passado, natureza exuberante e um polo industrial de alta tecnologia. Para uma metrópole com mais de 1,5 milhão de habitantes, o caos urbano é inevitável. Seu Guilhermo veio do Chile e está em Manaus há 11 anos. Mas por que viver na capital do Amazonas? Vine por opção porque trabalhava em outra empresa e não tinha condições de criar meu filho lá. Então tinha que estabelecer-me em algum lugar para criar meu filho. E acertei porque Manaus é uma terra muito bendecida e estou muito feliz porque o que he logrado ter aqui, eu creio que em outros lugares seria muito difícil. Para acompanhar o rápido crescimento urbano, mantendo atitudes sustentáveis para a manutenção da biodiversidade da Amazônia, surgem parcerias entre faculdades de todo o Brasil. Um exemplo é o acordo para intercâmbio entre estudantes do Centro Universitário Luterano de Manaus, conhecido como UBRA, e a FAESA, no Espírito Santo. Aqui os estudantes da Vitória vão poder conhecer, de certa forma, parte da Amazônia, porque ninguém pode dizer que conhece a Amazônia como um todo, porque é um bioma gigantesco, né? Assim como conhecer a cultura daqui do Amazonas, né? Observar que existem outras perspectivas de vida diferentes da que a gente enxerga no Sudeste. A capacitação desses profissionais passa pela união entre a teoria e a prática, e os estudantes podem conhecer algumas particularidades da zoologia, da botânica e da biologia. Essa troca de experiência reforça a importância da academia nas áreas ligadas ao meio ambiente. O próprio acervo didático vivo dos seres vivos, por exemplo, a cobra, assim, eles têm répteis vivos. É muito interessante para os alunos ter contato com esses animais vivos sem fora da mata. Esse intercâmbio permite trazer conhecimento para o acadêmico do que é o Brasil, andar pelo Brasil, né? E perceber as diferentes realidades e trazer isso para o curso. Priscila é ex-aluna da FAESA e topou o desafio. A área aqui, a área ambiental, aqui é bem ampla, né? Então, como eu vim fazer o mestrado, eu quero trabalhar na área de pesquisa. Então, aqui tem uma gama muito grande nessa área e é um lugar perfeito. Hoje o polo industrial de Manaus, ele gera emprego e absorve mão de obra que vem de fora, porque as oportunidades elas surgem para aquelas pessoas que estão se capacitando. É importante que os alunos da FAESA conheçam a realidade do Amazonas. Não somente aquele Amazonas folclórico e um pouco caricato que nós do Sul temos, mas a realidade de desenvolvimento, a realidade de uma responsabilidade ambiental grande e principalmente a conscientização de que o Amazonas ele é um patrimônio do Brasil, não patrimônio da humanidade. É essencial você vir conhecer o Amazonas para você poder ter um conhecimento melhor da engenharia. É uma oportunidade, né, de ensino, uma oportunidade de pesquisa e uma oportunidade de
de extensão. Contrastes. No meio da cidade de Manaus, um rio que sofre com a destruição e um corredor ecológico que preserva parte da diversidade da flora e fauna amazonense. Em ritmo de descobertas, os expedicionários conhecem algumas peculiaridades da Amazônia. No mercado municipal, conhecemos seu Francisco, que há 55 anos tira daqui os recursos para sustentar toda a família. Quando eu tiver vida e me der força, eu estou aqui. Tem tudo, tem muito artesanato indígena, tem muito artesão, pessoas que não têm emprego e vai fazendo as coisas, fazendo esse trabalho assim, esse assim, esse remo que está ali, solare, semente. O meio de vivência, né? No porto em frente ao mercado, a movimentação no cais revela os vários Brasis que existem no mesmo território. A Zona Franca de Manaus é a principal fonte de renda do estado do Amazonas. Aqui, nesse contraste, a luta diária da natureza para sobreviver no meio do caos urbano. É em virtude do crescimento desordenado que a cidade de Manaus passou nos últimos 10 anos, né? E o retrato agora, nosso presente é esse. Infelizmente, né, essa é uma realidade do mundo, não é só uma realidade do Brasil. A gente causa, né, esse impacto ambiental em função do nosso modo de consumo e do modo de produção. O Parque Municipal do Mindu, por exemplo, é um corredor ecológico dentro de uma área urbana. O lugar serve para atividades científicas, educativas, turísticas. Quando a gente caminha pelo Parque Municipal do Mindu, o ar que a gente respira, a gente sente que é um pouco diferente. Tem um clima diferente do que a gente vê na cidade, nos grandes centros urbanos. E o que a gente encontra também aqui, no meio a tanto esse verde, é o contraste que a gente viu ali logo abaixo. Professor Simonelli, como que a gente explica essa situação? De que forma que você observa isso? Isso é um processo histórico, né, no Brasil como um todo. Né? Na Mata Atlântica isso ocorreu, ainda ocorre, né? Então a gente vê muito essa questão da falta de educação mesmo, né? Então as pessoas jogam lixo, aqui no caso dos igarapés, no nosso caso lá nos córregos, né, nos rios. E isso causa uma série de impactos, né, ambientais sobre a flora, a fauna, né, que vive nesses lugares. Então a maior parte, né, dos nossos córregos, por exemplo, da Mata Atlântica, e aqui, né, no caso dos rios urbanos, que passam por áreas urbanas, igarapés, etc., eles já não podem ser mais usados, por exemplo, para a gente, né, consumir, consumo, né, urbano mesmo. Durante a caminhada, o professor aproveita o farto material didático para dar uma aula prática. Ele produz açúcar que é liberado por essa glândula. Aí o que acontece? As formigas, elas se alimentam dessa substância açucarada, tipo néctar. Que leva a gente a pensar um pouco de como a gente está tratando a natureza mesmo quando a gente vê de verdade. No meio do parque, esse igarapé pede socorro. Você chega aqui e acha que é só mata, mas aí você vê essa poluição, você vê que na cidade o crescimento é muito desordenado. O pessoal vai montando casa e a prefeitura acho que não dá conta de sistema de tratamento, água, abastecer as casas com água tratada. E você vê que a gente viu ali, poluição e em meio à mata, assim, de jacaré, meio à poluição. Isso realmente pra gente que veio de fora é um certo baque na gente. E aí, o que podemos fazer? O processo de educação ele é fundamental, né, seguidamente, e paralelamente, porque não adianta só ter a iniciativa da universidade, isso precisa ser abraçado pelo poder público também para que se concretize
muitas vezes em forma de leis, né, que são mecanismos de comando e controle, e quem sabe a gente consiga reduzir, né, eu não sei se eliminar, infelizmente, mas reduzir essa quantidade, né, de degradação que a gente tem causado, nós temos causado isso no planeta. Quem sabe com a preservação desses ambientes, o futuro da Amazônia pode ser mais esperançoso. Eu senti que eu não ia ver um jacaré de verdade, mas aí eu vi. Qual a preocupação do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA? Que estudos podem ser feitos para o desenvolvimento sustentável do planeta? Capacitação e conhecimento prático. Uma ex-aluna da FAESA é destaque no Amazonas. E ainda, as surpresas e curiosidades do Bosque da Ciência. Novos caminhos e novas oportunidades. No Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, a preocupação é desenvolver estudos científicos para promover o bem-estar humano e o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia. A Amazônia é um grande celeiro de novos alimentos, poderiam ser desenvolvidos e colocados no mercado, talvez até um por ano, como uma novidade. O que falta? Falta o meio termo entre o conhecimento da biodiversidade, que o INPA, universidades estão gerando, já tem um conhecimento muito grande acumulado, e lá o produto final. Então faltam empresas associadas aos institutos de pesquisa, às universidades, que pudessem desenvolver os mecanismos ou a maneira de aproveitar essa biodiversidade. Mas se a Amazônia conseguir gerar esses produtos, não precisa continuar desmatando, derrubando floresta. Ao contrário, vai ter interesse em manter a floresta em pé, porque é um celeiro de novos produtos. O desafio é expandir de forma sustentável o uso de recursos naturais da região. Hoje os estudantes devem ter um foco de que o papel deles é importante para o desenvolvimento da região em que está inserido. E a Amazônia, por exemplo, o nosso estudo aqui na Amazônia, o nosso LBA, o nosso INPA, o EA, todos os órgãos que aqui desenvolvem pesquisa, mostra claramente essa necessidade de integração com outras universidades, outros grupos de pesquisa, e com essa interação a gente pode melhorar o conhecimento sobre clima mundial, sobre a diversidade biológica mundial, em especial dessa região que tem uma influência enorme, e com isso agregar novos recursos humanos. Um exemplo dessa integração é Elisângela, ex-aluna da FAESA que participou da expedição técnica em 2009 e viu no INPA uma possibilidade de ampliar os estudos na área ambiental. Eu vim para trabalhar então com hidrologia, exatamente uma dessas vertentes. O meu trabalho que eu estou desenvolvendo aqui ainda está muito no início, né? Porque eu vim no ano passado, fiquei 1 ano quase como voluntária e participando de um projeto, recebendo uma bolsa, né? Que é uma bolsa menor que a bolsa que eu vou receber agora de mestrado, um mundo de possibilidades. E aqui na Amazônia, uma coisa que eu descobri que é importante assim, frisar para todos os alunos, que se você for dedicado, for um bom aluno, as portas para o exterior aqui, para um doutorado, é muito curto, entendeu?
Rosângela, que nos leva para conhecer o Bosque da Ciência. O lugar reserva parte da diversidade da fauna e flora amazônica. Quem pode explicar um pouco mais sobre o bosque é o Ney, que há mais de 32 anos fez desse lugar sua casa. O Bosque da Ciência foi criado há 15 anos devido à necessidade de abrir as portas da instituição para que a população tivesse acesso e tivesse, de alguma forma, informações a respeito do trabalho realizado pelo INPA através dos nossos pesquisadores. Aqui é lazer e informação o tempo todo. E a palavra de ordem aqui é preservação. E o que podemos encontrar no bosque? Aqui nós temos o peixe-boi, né, que é o único da nossa região aqui amazônica. Existem apenas 3 locais na Amazônia que expõem esse animal aqui, em Balbina e em Belém. Então tem a ariranha também, que é outro mamífero aquático, parente das lontras e do furão, que também existem poucos locais onde elas são vistas em cativeiro. Além disso, você tem a fauna livre do bosque, que tem macacos, cutias, lagartos como o iguana, preguiças, 2 espécies de preguiça. Diante da mãe natureza, nos sentimos pequenos. No bosque, o que assusta e encanta é a imponência dos jacarés. O bicho é grande e se exibe majestosamente para os estudantes. Ainda durante um passeio, um casal de araras caminha tranquilamente. Os visitantes ficam eufóricos. É um privilégio contemplar essas joias da natureza. Como estudante de ciências biológicas, eu acho muito importante ter vindo nesse passeio. Recomendo para todo mundo. Eu acho que aqui é uma gama de oportunidades que a gente tem, né? E para todo mundo que hoje em dia quer mexer com o meio ambiente, deveria vir para cá. Que muda a vida da gente completamente. Sensacional, com muita biodiversidade de animais, jacarés enormes, de vários tipos, e muitos macacos, aquele peixe elétrico, né? Muito bom, acho que todo mundo, se tiver oportunidade, tinha que vir aqui para poder conhecer. E o professor Osmar sai da Amazônia com uma certeza. Os alunos saem daqui com a ideia que a pesquisa existe na Amazônia, que tem campo de trabalho e que nós estamos no caminho certo. Navegando pelo Rio Negro. Nossa equipe visita uma aldeia indígena, participa de rituais e nos leva para conhecer a casa de uma família de índios. E os encantos do boto cor-de-rosa, que reina nas águas escuras do Rio Negro. Disposição tem de sobra essa turma. Antes do embarque para o passeio no Rio Negro, a comitiva foi conhecer o zoológico do Hotel Tropical. Assim que chegamos, uma onça pintada nos olhava. Enquanto a euforia dos macacos chamava a nossa atenção. O passeio pelo zoológico é apenas uma amostra do dia que nos espera.
embarcamos no Maruágua Barco Hotel. Um coquetel de boas-vindas dá início à nossa navegação pelo Rio Negro, o maior afluente da margem esquerda do Amazonas. A imensidão dessas águas é algo impressionante. O mais extenso rio de água negra do mundo e o segundo maior em volume, atrás somente do Amazonas, o qual ajuda a formar. O capitão Joel faz uma observação. Ser marinheiro no Rio Negro é você ter conhecimento. É por este rio de águas escuras que a gente vai conhecendo a maior floresta tropical do mundo. Este rio é nossa estrada e é por ele que a gente encontra essa beleza exuberante. Diante dessa paisagem linda, é impossível você não se emocionar. O destino é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Ao ver esses dois índios nos recepcionando, por um instante podemos mergulhar nos livros de histórias do Brasil e reviver o passado. Mas estamos no presente e não somos colonizadores. Queremos apenas conhecer a cultura deles. Da Lua, encontramos as etnias indígenas, Dessana, Tucana, entre muitas outras. Quem nos recebe é a simpática Iuparcó, que na língua dessana significa ser humano da noite, símbolo da lua. No português, ela é Dona Aurora. Ela conta o que as pessoas buscam quando visitam a aldeia. Porque eles querem ver, porque eles querem conhecer indígena, né, como que a gente parece, eles querem ver a nossa cultura, as danças, eles querem ver as nossas comidas típicas. E quando a gente chega pessoal, não acanha não, a gente mostra, porque a gente já é acostumado nisso, né? A gente tem que mostrar o que a gente tinha desde nossos avós, o que eles faziam, a gente não está fazendo agora. E quem fez as honras da aldeia foi o filho Diácoro, o José Maria. Durante um bate-papo, Diácoro nos revelou como fazem para manter as tradições. Aí a gente toma ayahuasca também para recuperar mais ainda as músicas através dos nossos antepassados, né? Através da alucinação a gente aprende mais música, mais rezas tradicionais. Por isso a gente mantém a nossa tradição. Antes do ritual, os visitantes são pintados. Dona Aurora, explica pra gente o que significam essas pinturas. Porque essas pinturas, desde nossos avós, Sérgio, eles faziam isso daí quando você ia para a festa, para não, porque até agora também os brancos também têm inveja, ódio, essa coisa, né? Isso já existia também para nós. Para tirar essas pinturas, significa tudo essa coisa que a gente fez. Quando ele ia para a festa, eles pintavam tudo e eles iam. Aí quando ele chegava, todos encantavam elas, né? As pinturas, vendo essas pinturas que é lindo dos homens, das meninas, das crianças. Honestamente, nunca imaginei que em minha vida eu pudesse ter uma experiência dessa. Então é difícil até dizer em palavras, né? Acho que é sentir realmente. Eu volto às minhas origens indígenas. Durante as danças, os índios comentam cada representação e a comitiva se encanta com o que vê. A cidade do Tupé fica a 25 quilômetros de Manaus. Aqui,
As pessoas habitam ocas e algumas casas. Durante o passeio, nossa equipe de reportagem teve o privilégio de conhecer de perto como vivem essas famílias. Quem podia imaginar que a nossa equipe podia ter contato direto aqui com os índios, aqui eu estou ao lado da Dona Aurora, que na língua dela é Yuparcu, não é isso? Yuparcu, Dona Aurora. E ela vai nos mostrar um pouquinho da sua casa, além de abriu as portas para mostrar um pouco da sua cultura, ela agora vai nos apresentar a casa dela. Como é que se fala bem-vindo? Como é que... Bom, ela está nos convidando para chegar à casa dela. Vem com a gente. Pode entrar? A simplicidade desse povo surpreende. E essa índia de pele acariciada pelo tempo revela cada pedacinho do humilde recanto. Tem um deitinho. Ele dorme aqui, quando ele quer, vai na cama, eu deito aqui, porque é assim. Impressiona, porque a gente vê que ao mesmo tempo a gente tem essa madeira, que é daqui mesmo, da região de Tupé. Daqui mesmo foi tirado esses tijolos. E esses tijolos aqui, que já tem cimento, de onde vem? Compramos em Manaus. Aí a senhora compra com um dinheiro que porque a gente ganha, a gente compra, vai juntando dinheirinho, a gente compra as coisas quando a gente precisa. A gente se despede desse povo com a certeza de que para eles a palavra família é sagrada. São crianças e adultos que se respeitam e ajudam a manter parte da história desses vários Brasis. Anhum, na nossa língua, anhum quer dizer língua tucana, é obrigado. Com nossa língua de Sana chama assim uá. É mesmo que anhum, é obrigado. Ainda temos algumas horas rio adentro. No Amazonas é assim, um belo sol e de repente a chuva aparece. Ela vai embora e atracamos no Recanto dos Botos. O pânico de entrar na água de cor escura foi superado pelo desejo de tocar no animal de pele rosada. Nossa, muito legal nadar com boto. Eu botei o óculos, você olha eles dentro da água, eles são muito rosas, é muito lindo, é muito lindo. É inexplicável nadar com boto, é inexplicável. Vontades que são alimentadas por este nobre rapaz. Eu consegui amansar somente, que é a Sofia, uma bota fêmea. Aí, tendo ela mansa aí, vem chegando outros. Pretendo também estudar sobre engenharia ambiental. Que acho muito importante manter a nossa floresta, nossa Amazonas, como está ainda, né? Não desvastar mais como estão desvastando. Então, ele chamou a Sofia, eu abracei ela toda fofinha, assim, toda macia. Foi uma sensação muito boa e é tipo uma baleiazinha, um golfinhozinho pequenininho, é muito bom. Gostei muito. Do sol magnífico. O que dizer neste momento? Bom, apenas contemplar e agradecer a natureza que pudemos viver por algumas horas. Paisagens exuberantes em lugares que só é possível chegar de barco. Fomos conhecer o Encontro das Águas e a maior planta aquática do mundo, a Vitória Régia. No caminho, a natureza revela seus obstáculos: sucuri, jacaré, bicho preguiça.
Animais selvagens convivem lado a lado com os ribeirinhos. Como é possível entender essa relação? É o que você vai ver agora. Manaus é uma porção de terra rodeado de água por todos os lados. Por esse fato, dependemos do meio de transporte marítimo para nos locomover. Viajar pelos rios da região é uma forma de conhecer paisagens inesquecíveis. No período de vazante até o dia 30 de dezembro do corrente ano, aqui onde estamos navegando, podemos caminhar. São 6 meses para encher, 6 meses para vazar. Essas matas em sua lateral, quando ela está seca, tudo bem, chamamos de várzea. E quando o rio enche, chamamos de igapó. Igapó no dicionário é mata inundada. Não demorou muito e desembarcamos numa comunidade flutuante. Uma família nos apresenta o pirarucu, o maior peixe de água doce do mundo. O pequeno garoto não aguenta segurar o enorme peixe e exibe outras espécies criadas no local. Continuamos nossa viagem até o Parque Ecológico do Januari. Fomos conhecer um dos símbolos da Amazônia, a Vitória Régia. A Vitória Régia, na lenda Tupi-Guarani, é uma linda jovem que foi transformada pela lua em estrela d'água. E outra coisa, a flor dela, durante a noite, ela se abre branca. Durante 3 dias, ela transforma de cores. Que é um lilás e depois chega um rosa bem, como você está vendo. Dali ela morre. A planta aquática é exuberante. Mais uma vez o cenário virou sala de aula. E esse inseto, quando ele toca e vai pegar o néctar, estão vendo lá, ó? Na cabeça dele, ó, um mecanismo, ó, de disposição das partes masculinas e femininas da flor. Então, necessariamente, quando ele for pegar o néctar, ele vai tocar nas partes masculinas e femininas e vai polinizar, né? Posteriormente, você tem a formação do fruto, das sementes. A Amazônia tem uma função muito importante também em relação à preservação das culturas, né? Então, a gente tem dentro desse ecossistema uma diversidade enorme de grupos, né, culturais. No coração da Amazônia é assim. Para chegar à casa dos ribeirinhos, só de barco, lancha, canoa ou voadeira. Essa aí, ó, que corta água dentro. E foi a voadeira que nos levou para o magnífico encontro das águas. De um lado, as águas escuras do Rio Negro. Do outro, as barrentas dos Solimões. São 6 quilômetros lado a lado, sem se misturar. Ela é negra, mas é ilusão ótica. Ela é quase cristalina. Penetra o raio solar, por esse fato, é mais quente. O rio Amazonas é considerado o maior rio do mundo em volume de água e extensão. Ele tem uma extensão de 6.850 quilômetros. Ele começa nas cordilheiras dos Andes no Peru, termina no Oceano Atlântico, na Baía de Marajó, no Forte Fernando Pororoca. O segundo maior rio do mundo, o rio Nilo. O terceiro maior rio do mundo, o rio Mississippi. E o quarto maior rio do mundo, o rio Orinoco. E sucessivamente, obrigado. Quem navega por essas águas tem a oportunidade de conhecer parte da biodiversidade da Amazônia. E ainda, para esses alunos que participam dessa comitiva, tem a oportunidade de complementar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. É algo único.
sentimos de perto alguns desafios da natureza e ainda fomos presenteados por contemplar uma sumaúma de mais de 500 anos. A árvore ainda estava com as marcas da última cheia. A preservação da floresta amazônica passa pela preservação também dos povos da Amazônia, né? Que tem essa relação extremamente íntima, né, com o ecossistema e preserva o ecossistema. Quando a gente percorre os igarapés, é inevitável não se impressionar com o modo de vida das populações que vivem às margens do rio. Animais selvagens são domesticados e convivem harmoniosamente com esse povo. Para se viver aqui, é preciso coragem e esperança. No meio da Amazônia é possível a gente encontrar um filhote, como esse aqui de anaconda, e é aparentemente dócil. E esse rapaz, ele capturou essa cobra, agora a gente quer entender como que ele capturou e de que forma que ele maneja ela tão facilmente. Não, a gente já tem uma malhadeira no gapó, aí ela caiu na rede. Para pegar peixe, ela caiu. E aí nós pegamos ela. E agora a gente cria ela para mostrar para turista. São brasileiros que vivem no meio da maior floresta do mundo. Um povo hospitaleiro que, apesar de todas as dificuldades, está de braços abertos para receber você. Nosso programa está chegando ao fim, mas o projeto Expedições Faesa continua. Ainda vamos para Santa Catarina e São Paulo e no próximo ano voltamos para a Amazônia em busca de novas experiências. A gente se despede com as imagens de quem conheceu a maior floresta tropical do mundo. Tchau e até o próximo programa. Mais do que eu esperava, é muito grandioso, é muito gratificante ver isso tudo. A viagem para mim foi inesquecível, maravilhosa. Eu tive a oportunidade, tem que vir mesmo. E a grandeza do estado do Amazonas é incrível, é impressionante. Tudo que a gente imagina, lá é muito maior, é muito mais bonito, é muito mais encantador. Venham a conhecer esse projeto, venham se enganjar nesse projeto, que ele é maravilhoso. E não só do ponto de vista da diversidade cultural, de conhecer verdadeiramente outro estado. E quando falo em outro estado, nós estamos falando do Amazonas. É diferente em temperatura, diferente em clima, diferente em alimentação, diferente em fuso horário, uma diferença maravilhosa, muito grande, mas maravilhosa. A gente geralmente imagina a Amazonas, a floresta amazônica, a gente imagina uma coisa, você nunca imagina vir pra cá, você só vê em documentário, mas quando você tá aqui, você pensa, nossa, realmente realizei um sonho vindo pra cá. Possam servir de multiplicadores para levar essa mensagem. E muitas vezes o brasileiro não conhece a Amazônia. E a experiência que vocês têm vivido pode fazer com que vocês tenham um outro olhar sobre a Amazônia.
acredito que 50% do que nós fizemos e vimos em 2010 não foi feito e nem foi visto, vivenciado em 2009. Então, hoje, os estudantes tiveram a oportunidade de colocar nos ombros uma sucuri, uma anaconda, de segurar pelos braços um jacaré, né? E essas oportunidades, elas vão só crescendo, e isso acontece aqui. Nós estamos entre a maior diversidade do mundo, né? Então, isso foi o mais marcante para mim, é que eu pude vivenciar em 2010 uma nova expedição. E eu acredito que a de 2011 vai ser bastante mais rica ainda.